mas eu preparei um esboço baseado na história de uma mulher que eu gosto muito. O nome dela é Abigail. Ela está lá em 1 de Samuel, perdão. E existe uma guerra acontecendo nesse momento. Porque o Samuel morreu. Samuel era o profeta da época, né? A tipologia do Espírito Santo para algumas pessoas nesse momento de dor. Para algumas pessoas que estão assistindo a gente agora, parece que o Espírito Santo morreu para elas, mas o Espírito Santo está na terra, o Espírito Santo está vivo. Ele está entre nós. Mas Samuel morreu e todo Israel se reuniu e pranteou, e o sepultamento onde tinha vivido em Ramá. Então havia um ambiente de sepultamento, de dor, de guerra e também de orfandade, porque quem trazia a revelação para o povo de Israel era exatamente a pessoa que tinha acabado de descer a cova. E talvez você esteja vivendo isso na sua casa. A pessoa que trazia direção, a pessoa que trazia uma palavra, a pessoa que você mais esperava, a pessoa que você confiava te deixou. A pessoa te deixou de várias maneiras. Às vezes a pessoa te deixa estando presente. A pessoa está presente contigo, mas ela te deixou. E você se vê sozinha nessa situação. Aqui o que acontece é que o exército de Davi, ele vem para o deserto de Maom. E esse homem, ele tinha bens no Carmelo, era muito rico, possuía cabras, ovelhas. Eu conheço bem o Carmelo, eu gosto do Monte Carmelo. É um dos lugares mais importantes para mim quando estou em Israel. Eu adoro ir ao Monte Carmelo, lá o Vale do Armagedon. Imagina quantas guerras já aconteceram ali. Uma delas foi essa aqui que eu vou falar agora. E é uma guerra que ela é vencida pela sabedoria de uma mulher. Porque quando Abigail, ela percebe que no deserto Davi fica sabendo que Nabal estava tosqueando ovelhas, ele envia rapazes dizendo: leve a minha mensagem até Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome e digam: longa vida ao Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Olha o que acontece. Davi está vindo da morte de Samuel, sai para o campo, fica sabendo de Nabal, sabe que Nabal é um homem que está num local em que ele poderia ter aliança com ele. Às vezes a gente quer aliança com alguém que não quer aliança com a gente. Às vezes a pessoa tem algo que poderia nos servir naquele momento, mas não quer nos dar. A pessoa no momento de escassez, ela guarda o que tem nos seus contatos dos celulares, ou até mesmo não divide a sua cesta com a gente, não divide a sua comida com a gente, ou o seu contato com a gente. O que acontece é que Davi tinha muitos homens com ele, e Nabal achava que não poderia ter aliança com Davi, com medo de perder o que tinha. Tem gente que é tão hostil, tão isolado, que mesmo no momento de guerra e de morte, essas pessoas se fecham. E o que aconteceu aqui foi que, porque Nabal se fechou no Carmelo, ele responde mal ao rei Davi, e o rei Davi, ele pega aquela raiva. Eu imagino que a raiva do luto, a raiva desse momento que ele está vivendo, tenha tomado ele, como você está em casa agora. Às vezes você está na raiva do luto, você está na raiva da perda. Você perdeu o emprego, você perdeu um ente querido, você perdeu o amor da sua vida, você perdeu o seu ministério. Eu não sei o que você perdeu, mas na raiva do luto, Davi vem e fala assim: eu vou acabar com Nabal, eu vou acabar com Nabal. E Nabal não tinha a menor ideia da força que Davi tinha. Davi sempre foi subestimado. Talvez você em casa tenha sempre sido subestimado. As pessoas dizem para você: você não é ninguém, você não consegue nada mesmo, você está reinando, mas você pensa que você é quem? Davi estava de luto, mas ele não tinha sofrido de amnésia. Ele sabia muito bem quem ele era, mesmo passando pelo momento da morte de Samuel. E naquele momento ele fala: eu vou acabar com Nabal, eu vou acabar com esse homem está lá no Carmelo, está pensando o quê? Esse é um monte que dá visão para que todos os exércitos se coloquem em fileira em guerra, e ali ele se apruma para a guerra com todos os seus homens, para tomar de Nabal aquilo que ele na verdade poderia ter dado como amizade. Tem pessoas que estão em lugares altos e que ficam achando que porque estão em lugares altos não devem ceder amizade a outros que estão chegando em momentos
periclitantes, em momentos de dor, em momentos de perda. Eu quero dizer para você que está em lugares altos, às vezes precisamos abrir o coração um pouco mais, deixar um pouco mais a nossa cerviz de lado, o nosso olhar alteiro e olhar para aqueles que vêm em nossa direção. Esse exército pode parecer pequeno e pobre diante de você, mas eu quero dizer que se for um exército enlutado, ele vai ter força de gigante, porque existe dor, e onde existe dor existe também uma fragilidade da parte de Deus. Aqui Davi estava frágil, e tão frágil que podia perder a cabeça e encarar Nabal, e é exatamente isso que ele faz. Ele fala: vamos encarar Nabal, quem ele pensa que é. Mas uma mulher com uma visão de águia lá de cima, uma mulher que tinha uma vida boa, uma mulher que tinha tudo, uma mulher que via olhando todas as guerras acontecerem. Eu imagino que ela tinha estratégia de guerra, eu imagino que ela conhecia os seus inimigos. Ela olha aquilo e fala: não, com o Davi a gente não se mete não. A gente conhece a história de Davi, a gente sabe do que ele é capaz mesmo na dor. Ele parece derrotado, ele parece cingido de luto, mas nós não vamos contra Davi. E aquela mulher rapidamente, ela pega homens e pega seus servos e ela coloca presentes para Davi. Ela pega no capítulo 18, do 25, 18, ela diz: imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grão torrado, 100 bolos de uva passa e 200 bolos de figos prensados. Olha que coisa tremenda. Ela pega do seu melhor, e ali no deserto não tem, gente, facilidade disso tudo não. E os carregou em jumentos e disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. E ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Olha que coisa maravilhosa. Ela fecha a sua boca, ela tem uma estratégia, ela para de falar, ela para de resmungar, para até de dar conselho, porque Nabal já não queria mais ouvir Abigail falar. Então ela, como mulher, ela cala a boca e age. Ela coloca ofertas naquele lugar, ela enche as cestas, ela pega os seus animais e ela desce. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade, caso até amanhã não eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Gente, havia uma rixa entre Nabal e Davi, mas Abigail desce correndo, e quando ela vê Davi, ela desce apressadamente no versículo 23 do seu jumento e prostra-se diante de Davi com o rosto em terra, e ela caiu a seus pés e disse: meu Senhor, a culpa é toda minha. E aqui eu tenho uma chave para você. Eu tenho uma chave para você, mulher. Essa mulher desce e ela assume a culpa do marido. Eu quero te ensinar a se identificar com os pecados familiares da sua casa. Eu quero te ensinar a se identificar com os pecados até mesmo do seu marido. Você é uma só com o seu marido, e no meio da batalha pode ser que o seu marido já tenha perdido a cabeça, ou o seu pai, ou alguém da sua família, mas essa mulher, ela toma uma posição porque ela está lúcida. Ela está lúcida no meio da batalha, no meio da rixa, não há lucidez, mas no meio dessa batalha, Abigail está lúcida. Então ela desce para negociar, e ela fala: olha, não leve em consideração, a culpa não é do meu marido, a culpa é minha. E ela vai e se ajoelha. Eu não sei se você está vivendo um momento em que você precisa de trégua, você precisa de renovação. Você precisa parar a confusão.
Você já guerreou guerras demais, você já viu guerras demais, você já morou muito tempo no Carmelo para compreender que não vale a pena lutar certas batalhas. Então Deus está te chamando agora como alguém que ameniza conflitos, como alguém que conversa com um lado, conversa com o outro e chega a um acordo para que não haja sangue, para que não haja briga. Talvez você esteja no meio de um pleito de herança, briga por herança. Esse pedaço é meu, esse pedaço é meu, fulano morreu, meu avô morreu, minha tia morreu, não sei quem morreu, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Queridos, quem sabe essa família está esfarelando por causa de dinheiro e direitos. Eu quero dizer para você agora que você é Abigail. Você pode ter estado no meio da guerra, você sabe como a guerra pode ser sanguinária. Eu não sei se você já entrou em guerras desnecessárias, eu não sei se você já perdeu o seu fôlego, eu não sei se você já perdeu o seu sangue, mas eu quero dizer, essa guerra não, Abigail, chega, parou agora essa guerra. E muitas vezes nós temos que chegar no mundo espiritual e pedir perdão por coisas que nós não fizemos, e pedir perdão por coisas que nós não cometemos, para aplacar a ira de uma batalha, para que um lado não se encontre com o outro no meio da batalha. Abigail, mulher sábia, Abigail, mulher inteligente, o Senhor tem que te dar sabedoria agora, assim como tem que dar a mim, porque no meio de uma batalha como a que nós estamos vivendo, nós não vamos guerrear por dinheiro, nós não vamos guerrear por alianças antigas, por mágoas antigas, nós não vamos guerrear porque alguém no tempo da bonança não nos fez o bem, nós não vamos guerrear porque no tempo em que alguém prometeu aliança, esqueceu com a gente agora. Ah, minha querida Abigail, eu quero dizer para você, ninguém rasgará do seu coração o peso de uma aliança que não vale mais. Se você continua segurando essa aliança, eu quero dizer para você que mesmo essa amizade que ficou para trás, mesmo esse casamento que ficou para trás, mesmo essa família que ficou para trás, não roubou de você a aliança, porque a aliança é feita do lado mais forte para o lado mais frágil. Então nessa hora Abigail faz menção de uma aliança que Davi não tinha mais como preciosa por conta de desapontamentos. Nabal também não tinha mais como precioso porque por conta de desapontamentos e batalhas e necessidades. O luto traz essa confusão, o luto traz essa briga entre pessoas que deveriam ter alianças, mas alguém lúcido precisa encher os cavalos de ofertas, precisa encher os cavalos de alimento, precisa encher os cavalos de vinho, precisa encher os cavalos de pão e precisa aplacar a ira, precisa chegar e dizer que não, meu querido senhor Davi, a culpa é minha. Eu imagino a confusão na cabeça de Davi. Eu imagino Davi olhando para Abigail e pensando: você não sabe da missa metade, mulher? O que você está se metendo entre mim e Nabal? Você não sabe nada disso, é a mulher dele. Você está doida? O que você está fazendo aqui com esses presentes? Ele sabe que você pegou isso? Não, isso não acontece. Por quê? Porque Davi, quando viu Abigail, ele desceu. E quando Abigail viu Davi, também desceu. Esse é um caminho, é descer, gente. Descer, descer, descer. A culpa não foi sua, você não pediu para nascer nessa família. A culpa não foi sua, não foi você que brigou. A culpa não foi sua, não foi você que entrou e pediu para entrar nessa briga. Eu estava conversando com uma amiga nesses dias e ela me disse: Fernanda, eu estava cuidando de todos, de muitos, mas no meio da batalha quem tomou o tiro foi eu. Ela não tinha culpa, queridos. Ela estava servindo a sociedade, ela estava cuidando dos doentes, mas alguém na sua casa foi ferido, assim como lá em casa também alguém foi ferido enquanto eu lutava. Você não estava esperando por isso, mas eu quero dizer para você: Deus te chama agora para lembrar a aliança que você tem com o Senhor, e a aliança que você tem com o Senhor te faz maior do que a quebra de alianças entre outros que estão no
vale da decisão, ou no vale da guerra, ou no vale do Armagedon. Eu quero dizer para você, Abigail, mulher forte, corajosa, o Senhor, Ele te deu essa graça para que Davi não desse atenção a Nabal, homem mau, insensato, que tinha, conforme o significado do seu nome, a insensatez. A insensatez era a companhia dele, acompanhava ele o tempo todo. Contudo, ela diz, tua serva, não vi os rapazes que o Senhor me enviou? Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor quem te impediu de derramar sangue e te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Essa mulher é uma mulher articulada. Essa é uma mulher que chega diante de Davi e fala assim: eu vou te impedir de derramar sangue. Eu não sei você, mas eu, como filha de policial, vivendo a vida que vivi a vida inteira, em alguns momentos eu tinha que trazer uma palavra para que não houvesse confusão, ou trazer uma solução inesperada do Espírito Santo para que um não brigasse com o outro. Eu também já fui nécia, eu também já estive querendo justiça com próprias mãos. Quem nunca quis isso na vida, que atire a primeira pedra. Mas o próprio poder do Espírito Santo e a palavra me disse: Abigail, Abigail, toma a culpa, mesmo que ela não seja sua. Entra nisso e fala com um, fala com outro. Tente fazer novas pontes. Use a sua sabedoria para que não haja mais sangue derramado. Talvez você tenha que dizer: não, para, a culpa é minha. Não, Davi, a culpa é minha. Calma, Nabal não está no seu juízo perfeito. E o que acontece, gente? Lá no versículo 32, Davi diz a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que enviou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. Enquanto Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ele nada lhe falou até o amanhecer. De manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo, e ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. Preste atenção, nós não queremos que Nabal morra, nós não queremos que Abigail morra, nós não queremos que Davi morra, nada disso nós queremos agora. Quantas pessoas estão tendo ataques do coração em casa, pessoas que estão indo para o hospital infartadas com tantos problemas, com quantas lutas, pessoas que tiveram que reaver alianças que não viam no passado, pessoas que tiveram que encarar pessoas que juraram que nunca mais iam ver novamente, pessoas que tiveram que reavaliar alianças e que agora estão sofrendo, estão com o coração dolorido. Eu quero dizer, até para você, Nabal, tem jeito. Até para você que foi ruim até hoje, ou que foi altivo até hoje, até para você tem jeito, porque Jesus se manifestou em carne e morreu na cruz do Calvário para que você tivesse alguém como Abigail, que é a pessoa do Espírito Santo. Samuel tinha morrido, mas o Espírito Santo estava usando a Abigail. Eu não sei quem morreu na sua vida, na sua história. Deus vai usar alguém a partir de agora para que tudo aquilo que você precise mediar seja mediado. Não morra do coração, não morra de ódio de Davi. Deus vai usar aqueles que não são para confundir os que são. E você, Nabal, que é muita coisa, precisa compreender que até Davi pode ser seu amigo se você se quebrantar. Esse é um momento
de quebrantamento, de alianças que estavam empoeiradas serem refeitas. Esse é um momento de perdão incondicional. Esse não é um momento de guerra, esse não é um momento de briga. Esse é um momento da gente falar: usa-me, Espírito Santo, agora. Não me interessa se eu gosto mais ou menos, ou se eu gosto muito. O que interessa é que enquanto eu estiver sã, não haverá guerra no vale do Armagedon. Você é Abigail. Você vai ser usada de maneira articulada agora. Você vai saber falar com as pessoas. E eu vou dizer isso para vocês: isso é um dom do Espírito Santo. Isso não é fácil. Ser um amenizador de conflitos não é fácil. Não é tão difícil que Deus deu isso para uma mulher. Meu Deus do céu, uma mulher que veio. E você sabe que Deus poupou Davi nessa batalha. Nabal morreu. Abigail herdou tudo que Nabal deixou. Você acha mesmo que uma esposa, mesmo sendo esposa de um homem duro de coração, quer ser privada de seu marido, quer ficar sem seu marido? Essa mulher nunca desejou a morte de seu marido, mas o seu próprio marido buscou a sua própria morte. Então nessa hora nós queremos repreender todo o infarto do miocárdio. Nós queremos repreender todo o derrame, toda a pressão alta agora. Você, Abigail, vai ter sabedoria. Você vai ter sabedoria. Você vai ter sabedoria para atravessar esse vale. Você vai conseguir mediar conflitos. Você vai conseguir. Você vai ter sabedoria. Você vai abandonar toda burrice, toda falta de sabedoria, toda maneira louca de falar, toda maneira brava. Eu sei o que é isso. Eu tenho um temperamento forte. Eu sou uma mulher de temperamento forte, mas o Espírito Santo tem me tratado, o Espírito Santo tem lavado o meu coração, mudado a minha boca, a minha maneira de falar, mudado o meu dialeto, a maneira de pedir as coisas. Não é só a minha maturidade aos 40 anos, vamos deixar nos 40, depois dos 40 a gente não faz mais aniversário, não é verdade? Então, aos 40 anos, não é só isso que Deus está mudando em mim, não. Deus está mudando em mim durante esse amassar de uvas, durante esse período de Armagedon, onde todas as nações estão brigando. Nós mulheres temos que ser como Abigail. Nós temos que ter oferta para dar. Nós temos que ter palavra. O pão é a palavra. A uva fala do vinho, do sangue de Jesus. O pão fala do corpo de Jesus Cristo. E mais outras ofertas que ela trouxe junto com o exército. Abigail conseguiu ter paz naquele momento. E mais na frente, depois de viúva, Davi lembra de uma mulher que evitou que ele derramasse sangue, porque quem derrama sangue não tem direito ao trono, mas aquele que se entrega para ser imolado, esse sim pode se sentar no trono. A única coisa que impediu Davi de construir a casa de Deus foi que ele tinha as mãos sujas de sangue de tanta guerra. Esse é o momento em que a nossa guerra é outra, a nossa guerra, a nossa peleja é outra, e nesse momento você vai colocar a mão no seu coração comigo. E quem sabe está vindo uma grande onda contra a sua casa por coisas que você não fez, por guerras que você não se meteu, coisas que você até hoje guarda no seu coração. Ah, se eu pudesse consertar isso. Ah, se eu pudesse consertar aquilo. Não, Abigail, você não pode consertar tudo, não. Mas vai chegar um momento em que uma coisa você pode evitar. E essa única coisa te cabe. O restante cabe a outras mulheres, outras pessoas na sua família. Mas Deus teve misericórdia de Abigail. E mais tarde, Davi mandou buscar essa mulher por causa da sabedoria dela. O que Deus está despertando em nós mulheres, nesse tempo de quarentena, nesse tempo de escassez e luto, é uma sabedoria para não entrar na revolta do luto e da morte. Esses dias eu, em lágrimas, me lembrei uma música do meu avô. Um dia ele abriu o coração para mim e falou, eu sempre falo muito da minha avó, mas eu estava em casa orando e me deu uma revolta, uma raiva, e eu dizendo, meu Deus, eu vou buscar os meus direitos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E eu comecei a dizer essa guerra, essa batalha, tal, assim, muito pessoal, muito do meu coração.
E glória a Deus pelos nossos amigos, os nossos conselheiros. Eu sou dessas que liga e pede conselhos. E aí Deus me lembrou a música do meu avô, que ele dizia: não me deixe, só então has de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar. Tem uma hora que ele fala: lá no alto da cruz jorram raios de luz que te faz resplandecer. Mas antes ele diz assim: nessa senda, tu me guardas, Senhor, nessa senda do amor, não me deixes odiar. Eu falei: meu Deus, como o ódio pode ser o empecilho de uma vitória numa batalha como a que nós estamos vivendo. Eu tenho visto pessoas odiando e vociferando. Eu me identifico com você, eu te entendo. Eu tenho visto pessoas dizendo: mas eu tinha direito. Isso não é certo. Mas eu podia, isso era meu, isso... Mas olha para Abigail. Abigail, ela vem e diz: não, meu Senhor, não impute culpa ao meu marido, a culpa é minha. Naquele momento, ela não é só a tipificação da pessoa do Espírito Santo, mas também ela me lembra Cristo. Porque Cristo está diante do Pai dizendo: Senhor, não impute culpa a eles, porque é minha culpa. Ela também me traz uma figura messiânica nessa hora. Quando você peca, quando eu peco, Jesus está dizendo para o Pai: Pai, não impute essa culpa a eles. Eu me fiz culpado no lugar deles. E eu posso chamar a Abigail, eu posso dar muitos nomes a ela. Eu posso dizer que ela parece com o Espírito Santo, eu posso dizer que ela parece com Cristo, e eu posso falar que ela parece com a igreja. Coisa linda a hora que a igreja fala: não é culpa dos governantes. Não. Não é culpa dos altivos, não é culpa daqueles que não fizeram. Me deixa fazer a minha parte. E a minha parte é ter paz com todos. E ela para e diz: eu sou a mulher de Nabal, mas eu pareço com o meu Criador, não com esse homem que o meu marido se tornou. Eu quero dizer que Jesus é o teu noivo e você precisa parecer com ele cada dia mais. Eu quero dizer que você é casada com Cristo. Você agora precisa parecer mais com Jesus. Nesse momento de guerra, você precisa ser a amenizadora de conflitos. E eu me coloco nessa posição agora, diante do mundo espiritual, como aquela que ameniza conflitos. Não como aquela que cria conflitos, mas aquela que honra, Senhor, a coroa do marido. Aquela que entrega a oferta antes mesmo da guerra chegar. Aquela que faz por menos. É aquela que traz a boiada para não entrar na briga. Não é aquela que dá o boi, não. Ou a boiada para não sair. Não, Senhor, usa-nos nessa hora. Todas as mulheres que estão ouvindo essa palavra de Abigail agora, que elas sejam dessas que trazem a boiada para não ter briga. Elas entregam e sofrem a injustiça, mas elas dizem: não haverá derramamento de sangue, Davi. Você vai poupar suas mãos da guerra e o meu povo também será poupado. Haverá uma comunicação em sabedoria, haverá uma comunicação. Sobe comigo agora, Abigail, você que está em casa. Você é uma Abigail, sobe no Espírito, porque quem sobe no Espírito na verdade desce. Quem já foi ao Carmelo sabe como é difícil descer, como é difícil chegar no Vale do Armagedon, aonde as tropas sempre se alinharam para a batalha. Você, quem sabe, foi chamada agora, você, Abigail, para descer até os campos de guerra e dizer: não, basta, eu tenho a solução. É o que você quer, meu Senhor? São essas frutas? É o vinho de Nabal? O que você quer? Está tudo aqui, mas não haverá mais derramamento de sangue, porque nessa hora eu digo: olha, com misericórdia, a culpa é minha. Davi ficou confuso. Mulheres confundem na guerra.
Mulheres sábias confundem na guerra, confundem as pessoas na guerra. Porque enquanto alguns estão lutando com armas, alguns estão lutando na internet, alguns estão lutando com advogados, alguns estão lutando com direitos. Eu não acho isso errado, não, isso está certo. Algumas mulheres escolheram um lugar de intercessão, e esse é o lugar da intercessão de Abigail. É o lugar da igreja, é o lugar daquela mulher que parece com Cristo. Não é o lugar da mulher que troca de marido no meio da luta porque o marido não tem mais dinheiro para dar a ela. Não é o lugar da mulher que vai buscar seu alimento de maneiras escusas. Você não nasceu para isso, Abigail. Essa mulher não se ofereceu a Davi. Essa mulher ofereceu a culpa do marido dela, nela mesma, para que o marido fosse poupado. E dali coube ao Senhor levar Nabal e fazer outra coisa com Abigail. Mas se você tiver outro tipo de atitude, a promoção passa para outra mulher que fez o que você deveria ter feito. Eu não estou falando do que eu não sei, do que eu não vivi. Esse é o momento em que você decide se você é salvo ou se você não é. É o momento do atrito. É o momento de berrar, é o momento de meter o pé na porta, é o momento de buscar os seus direitos, é o momento de espernear, é o momento de xingar um palavrão, é o momento de... Nessa hora você decide, espera lá, eu sou Abigail, eu só vou descer do Carmelo se for para amenizar um conflito e não para começar uma guerra. Estamos aqui hoje, quem sabe para esse momento o Senhor te separou, Abigail, mulher sábia do Carmelo. E você sabe que o Carmelo foi sendo historicamente um lugar de muita sabedoria. Isso me faz lembrar Teresa de Ávila, que construiu lá o mosteiro no Carmelo, a primeira protestante da história, a primeira católica apostólica protestante não romana, que começou a construir mosteiros, lugares onde as pessoas podiam buscar o batismo com o Espírito Santo, lugar onde as pessoas podiam buscar cura divina, palavra revelada, onde as mulheres podiam ler a Bíblia. E Teresa de Ávila fez essa característica, ela manifestou essa característica. Até hoje existe um mosteiro das Carmelitas lá em cima, lá no Carmelo, e muitas histórias se contam a respeito disso. Essa história é moderna da igreja, mas hoje eu quero voltar alguns anos, muitos anos anteriores a Teresa de Ávila. Quero dizer para você que você é Abigail. Talvez você tenha um marido incrédulo em casa, e a Bíblia diz que a mulher santa santifica o marido. Talvez você tenha um marido com a cabeça virada em casa agora. Ele está perdido, ele está daquele jeito que você sabe. Eu vou dizer para você agora, se você estivesse aqui no culto, eu ia te dar um pedido de oração com a borboletinha para você levar para casa. Mas como você está em casa agora, não pode vir, você pode passar álcool gel nas suas mãos e botar a mão no coração do seu marido durante a noite e dizer para ele assim: viva, viva, o Espírito da vida está sobre ti. E você pode ir diante do mundo espiritual e dizer: Senhor Jesus, não impute culpa ao meu marido e à minha casa. Eu intercedo agora pela minha casa. Eu desfaço alianças erradas, mas faço aliança contigo. A minha aliança é com Jesus, filho de Davi. Tem compaixão da minha casa, tem compaixão da minha vida, tem compaixão do meu marido. Jesus, filho de Davi, ele não consegue ver, mas eu consigo ver. O meu pai não consegue ver, mas eu consigo ver. O meu tio, a minha tia, seja quem for, o meu lar não consegue ver, mas nós não estaremos em guerra durante esse período. Nós estaremos em paz, porque eu ofereço a minha
adoração a Ti, aleluia. Quebrante-se agora diante do Senhor, quebrante-se agora diante do Senhor, ofereça a Ele a sua libação, a sua adoração, a sua paciência, a sua oferta, o melhor que você tem para dar ao Senhor. Cante um cântico de louvor ao Senhor e diga: filho de Davi, filho de Davi, assim como Abigail impediu a guerra, eu venho a Ti agora e te peço, impede a pandemia, filho de Davi. Impede que esse vírus chegue a mais pessoas na minha casa ou na minha família. Impede, Senhor, que esse vírus se aplaque por todas as nações. Salva os povos, porque como igreja eu oro, como Abigail eu oro, como Abigail eu imploro agora. Nós temos o que dar, nós temos o que fazer. Agrada-te, Senhor, do verdadeiro jejum, que é trazer daquilo que nós temos para o próximo, mesmo que o próximo venha contra nós como inimigo. Senhor, tem misericórdia, que tenhamos agora o sentimento do Espírito Santo em nós, que tenhamos agora o sentimento de Cristo Jesus e da verdadeira igreja, que mesmo em frente a uma batalha diz: é minha. Isso me faz lembrar o sepultamento da Whitney Houston, quando o bispo T.D. Jakes, com muita sabedoria, chegou próximo ao escafe dela, à urna, o caixão. E durante a palavra, eu não consigo lembrar a palavra toda, mas me veio à mente agora. As pessoas se perguntavam e julgavam, como uma cantora que veio da igreja terminou dessa maneira. Eu tive acesso e vivência com pessoas que conviveram com ela. Eu não a conheci pessoalmente, mas eu conheci parte da equipe dela. E uma das pessoas que fez parte da equipe dela, eu perguntei: o que houve com Whitney? E alguém que amava muito ela, chorando, me disse: ela não aguentou a vida, ela não aguentou o sucesso, foi muito para ela. Ela só queria viver. E essa pessoa, depois de tantos anos, ainda chorou na minha frente. Nós estávamos falando inglês e eu chorei também. E eu me lembrei do discurso do Jakes, dizendo: Senhor, eu me humilho e digo: isso é culpa minha também. E Ele trouxe essa responsabilidade para a igreja. Tanta gente que a gente tinha que estar oferecendo agora uma bandeira de paz, a gente está atacando para a morte. Não seja alguém que ataque para a morte, seja uma Abigail na sua casa hoje, porque você vai ver que coisas podem mudar, destinos podem mudar, pessoas podem ser transformadas durante esse tempo de pandemia. Novas ideias podem aparecer, saídas. Tantas pessoas que nós estamos buscando para trabalhar nesse tempo de pandemia, em áreas que elas podem. Tem pessoas que não têm coragem nem de levantar para trabalhar. Quem sabe você fala, você é uma esposa que diz: vai lá, marido, ganha pouco dinheiro. Eu sei que não vale o que você sabe. Eu sei que você deveria receber muito mais, mas é o que temos para hoje, é o pão de hoje. Entrega. Não resistem, converter e repousar estará a vossa salvação. No conforto e na confiança estará a vossa força. Mas o versículo seguinte, Isaías vai dizer: mas eles não quiseram. Queira. O primeiro passo, Abigail, é querer. O segundo passo, Abigail, é encher o seu cavalo e chamar as pessoas que você tem influência para amenizar qualquer conflito. O terceiro passo, Abigail, é voltar para sua casa com um semblante diferente. Depois de prestar conta de tudo aquilo que você fez para o bem. E que não caia sobre você nenhum mal, porque você fez o bem. Que hoje você escolha o bem e não o mal. Eu já tive momentos da minha vida em que eu tinha que escolher o bem ou o mal. E não acho você que porque eu sou pastora, cantora,
ou porque estou à frente de uma congregação, eu também não entro em ira, em ódio, e eu tenho que controlar isso pelo poder do Espírito Santo. Em alguns momentos eu parei a minha vida toda e falei: ei, Fernanda, você é uma mulher salva. E talvez tudo que você precise lembrar agora, Abigail, é que você é uma mulher salva. Não importa quem não é, mas você é salva. Não é momento de dizer: ah, mas o meu velho Adão. Acabou o seu velho Adão. Não chegue perto dele, você vai ver uma mulher que você não gosta. Você vai ver uma mulher que já foi sepultada, na verdade. Quem chega perto do velho Adão vê um corpo apodrecido. Quem chega perto do velho Adão, da velha Eva, vê algo nojento, asqueroso e não quer voltar para aquele lugar. Você é salva. E se você é salva, é momento de ser sábia. Pastora, mas eu não fui. Mas ainda dá tempo. Pastora, mas eu não fiz assim em tal situação. Eu também não. Eu aprendi agora, por isso que eu estou pregando para você. A gente só prega o que a gente aprende. Então, se serve para você a minha confissão de que eu já não fui sábia, quantas e tantas vezes, eu quero dizer para você que eu posso tirar o melhor e o pior de dentro de mim, e você também pode. Então, eu declaro sobre a sua vida agora a unção que estava sobre Abigail, a sabedoria que estava sobre Abigail e a maneira de ser que Abigail escolheu. Essa é a palavra para as mulheres nessa hora.